Oi, Mofis, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma videoaula de Química, onde vamos dar continuidade ao assunto de Termoquímica. Por quê? Vejam só, eu considero o assunto de Termoquímica, ele é relativamente extenso, então para que não seja muita informação passada para vocês, se faz necessário ver esse conteúdo aos poucos, certo? Na videoaula anterior, eu disse que iríamos ver os tipos de entalpia, certo? Mas se faz necessário que vejamos antes as medidas de quantidade de calor. Experimentalmente, é possível medir a energia que é liberada ou absorvida em uma determinada reação química. Só que sabendo que a energia liberada em uma reação, ela vai aquecer uma determinada quantidade conhecida de água. Então, só por isso, é possível medir a variação da temperatura do sistema e calcular a quantidade de calor que está sendo transferida. E isso é porque a quantidade de calor, ela é diretamente proporcional à massa da substância que está sendo aquecida pela diferença da temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial, que é o famigerado ΔT. Então, quanto maior for a massa da substância que está sendo aquecida e a variação de temperatura que está sofrendo por ela, maior será a quantidade de calor necessária. Então, com isso, é possível afirmar que a grandeza ela é diretamente proporcional às outras duas, certo? O que significa ser diretamente proporcional? Vejam só, as grandezas diretamente proporcional indica que a variação de uma implica na variação da outra ao mesmo tempo, na mesma proporção. Vejam só, se a gente duplicar pelo menos uma grandeza, a outra também vai se duplicar. Se a gente reduzir pela metade, a outra grandeza também vai reduzir pela mesma quantidade e assim por diante. Ou seja, uma variação na temperatura vai variar na massa do mesmo jeito. Então, indica que essas grandezas são diretamente proporcionais. Com isso, é possível afirmar que o calor é proporcional à massa, que o calor também é proporcional à variação de temperatura e que, assim dizendo, o calor vai ser proporcional à multiplicação da massa pela variação da temperatura. Sendo assim, essas três grandezas podem estar relacionadas pela expressão que está aparecendo para vocês. Q igual a C vezes M vezes ΔT. O que significa cada letrazinha dessa expressão de quantidade de calor? Q é a quantidade de calor absorvida pela substância, M vai ser a massa da substância e ΔT é a variação da temperatura da substância. Quando o ΔT não vem na questão em si dizendo qual é o valor de ΔT, é possível calcular da seguinte forma, fazendo a diminuição da temperatura final menos a temperatura inicial. Fazendo isso, você já obtém o valor de ΔT. C aí é o calor específico da substância, ou seja, significa ser a constante de proporcionalidade indicada em uma expressão matemática, que é conhecida como calor específico da substância, que é representada pelo símbolo ou pela letra C, certo? Por isso que podemos escrever essa expressão da forma que vocês estão vendo, Q igual a C vezes M vezes ΔT, certo? O calor específico de uma substância, ela vai corresponder à quantidade de energia que é necessária para
levar a, por exemplo, a 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância, certo? Então, essa tabela que está aparecendo para vocês é a tabela de alguns valores de calor específico de algumas substâncias, como vocês podem ver, do ouro, da prata, do cobre, do aço, do ferro, enfim. Aí, ao lado, vocês veem o valor do calor específico em joules por quilograma, Kelvin, ou calorias por grama vezes Kelvin, certo? Essa tabela é uma tabela para representar alguns valores dessas substâncias, dependendo das unidades em que estão postas. Essas unidades podem ser joule, quilojoule, caloria ou quilocaloria, certo? O joule, ela é uma unidade de energia do Sistema Internacional de Medida, o famoso SI, certo? O quilojoule também pode ser utilizado para representar, portanto, ele vem muito expresso por 10 elevado a 3 joules. Isso quer dizer que aquilo ali está sendo medido em quilojoules, mas em termos de joule, ele fica elevado a 10 vezes 3, indicando que é uma unidade 1000 vezes maior que o próprio joule. Quanto à caloria e a quilocaloria. Uma caloria, ela vai corresponder muito à quantidade de energia que está sendo fornecida a 1 grama de água, elevando a temperatura, certo? Então, uma caloria vai corresponder a 4,18 joules. Já a quilocaloria corresponde a 10 vezes 3 calorias, ou seja, é muito utilizada nas informações nutricionais dos alimentos, quando a gente vê o rótulozinho dos alimentos que é vendido no supermercado. Então, a quilocaloria é bastante utilizada aí, certo? Vejam só, por não fazer a caloria e a quilocaloria, elas não fazem parte do Sistema Internacional de Unidades de Medida, o SI. E sempre que se utilizam essas unidades, elas devem fornecer também o valor em joules ou em quilojoules. Ou seja, quando é utilizado os valores com as unidades caloria ou quilocaloria, tem que se vir automaticamente os valores fornecidos em joule ou em quilojoule, porque joule e quilojoule é o que fazem parte do Sistema Internacional de Medidas. Caloria e quilocaloria, apesar de ser usados, não fazem parte, não é utilizado como padrão, certo? As mudanças de estado. As mudanças de estados, elas são processos físicos que vão ser acompanhados, logicamente, da variação de entalpia. Um exemplo disso é quando o gelo passa para o estado líquido. Então, aí é necessário que o gelo absorva calor. Então, isso é um processo endotérmico. Quando a reação está absorvendo calor, é um processo endotérmico. Quando ela está liberando calor, ela é um processo exotérmico, certo? As mudanças de estados também implicam ser a variação de entropia em mudanças de estado físico. Para qualquer substância, essas mudanças de estado físico, elas podem ser representadas por meio de diagramas, certo? Diagramas gráficos de entalpia. E para cada uma delas, porém, a variação de entalpia é específica, ok? Como, por exemplo, nos processos endotérmicos e os processos exotérmicos. A variação de entalpia nesses processos são específicos. Como, por exemplo, tanto na fusão como na evaporação, a entalpia da substância vai aumentar. Por quê? Porque ela está absorvendo calor. Então, característica C, os processos endotérmicos. Como vocês estão vendo nesses dois gráficozinhos para vocês. Nesse primeiro gráfico, ele indica ser um processo de entalpia de mudanças de estados do sólido
para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, a entropia, a variação de entropia vai ser maior que zero. O segundo gráfico, ele representa a sublimação, isto é, quando se há a passagem direta do sólido para o gasoso e vice-versa, certo? Ele é um diagrama com apenas 2 patamares. Então, vai haver um único valor da variação do ΔH, certo? Quando a gente for para o diagrama genérico, que é esse aqui, dos processos endotérmicos, vocês podem observar que A é um diagrama com 3 patamares, certo? Onde é possível ver 2 valores de variação de entalpia, tanto do sólido para o líquido é um valor e do líquido para o gasoso é outro valor, comparado com o diagrama da sublimação, do processo de sublimação, certo? Aí vocês podem observar nesses 2 gráficos como é o sentido da seta e como está sendo a variação de entalpia. Vejam só, o sentido da seta nos processos endotérmicos é sempre para cima, indicando que a variação de entalpia sempre vai ser maior que zero, o que é diferentemente nos processos exotérmicos, certo? Nos processos exotérmicos, a gente pode ver que, por exemplo, a condensação e a solidificação, elas vão caracterizar processos exotérmicos de mudança do estado físico. Por quê? Porque estão liberando calor para poder se condensar e solidificar, certo? Então, esse primeiro diagrama genérico, ele representa essas transformações, certo? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Vocês podem observar o sentido da seta, que está sendo para baixo, indicando que a variação de entalpia ela vai ser menor que zero. E vocês podem observar que esse processo são de 3 patamares, ou seja, são de 3 patamares que a gente pode ver, o gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, certo? Já no diagrama de entalpia da sublimação de um gás, ou seja, a gente pode transformar um gás para o sólido e o sólido para um gás, certo? E isso ocorre através da sublimação. A sublimação também pode ser um processo exotérmico, quando a gente quer tornar um gás no sólido. E isso a gente pode ser expresso através desse segundo gráfico, que são de 2 patamares, certo? Com um único valor da variação de entalpia, que vai ser menor que zero, certo? A sublimação, como vocês viram, também pode ser um processo endotérmico, quando a gente quer transformar um sólido diretamente no gás. Então, o gráfico vai ser de 2 patamares e o indicativo da seta para cima, indicando que a variação de entalpia vai ser maior que zero. Vamos agora falar um pouquinho sobre os tipos de entalpia. Vejam só, a entalpia de fusão, ela é denominada assim quando o calor vai ser absorvido na fusão, como por exemplo de um mol de uma substância que está sólida. Um caso disso é quando a gente pega o gelo, que é a água sólida, e passa ele para ser líquido. A variação de entalpia aí vai ser positiva, então é considerada uma entalpia de fusão, certo? A água líquida ela tem uma entalpia maior que a do gelo. Na entalpia de solidificação, o calor liberado na solidificação de um mol de uma substância líquida, ou seja, quando a gente quer transformar uma substância como, por exemplo, a água, no sólido, ele vai ser um processo que é inverso à fusão. Então, a entalpia de solidificação é numericamente igual à entalpia de fusão, só que aí os sinais vai ser contrários, certo? Enquanto na entalpia de fusão o sinal é positivo porque está absorvendo calor, na entalpia de solidificação o sinal é negativo porque está liberando calor, certo?
Na entropia de vaporização, o calor absorvido durante esse processo de um mol da substância líquida, certo? Como, por exemplo, quando a gente quer pegar água líquida e passar diretamente para o ser gasosa. A entropia dela, a variação de entropia dela vai ser positiva. Então, o vapor de água ela tem uma entropia maior que a entropia da água líquida, certo? Quanto ao processo da entropia de liquefação, ao calor liberado na liquefação de um mol da substância no estado gasoso. Quando a gente quer pegar uma substância que está no estado gasoso, como por exemplo a água, e passá-la para o líquido. A variação de entropia aí é o processo inverso da vaporização. Enquanto a vaporização está absorvendo calor, a liquefação ela está liberando calor. Por quê? A gente está tentando transformar um gás para um líquido novamente, para o estado líquido novamente. Enquanto na vaporização a gente quer transformar uma substância que está no estado líquido para uma substância no estado gasoso. Então, consequentemente, a gente tem que proporcionar que essa substância absorva calor, certo? Então, por hoje é só. Eu vou colocar também uma atividadezinha de 2 questões. Como é que vai ser essa atividade? Essa atividade vai ser uma questão que vocês vão ter que calcular um determinado valor, que é a variação de temperatura, certo? Essa variação de temperatura pode ser calculada pela fórmula que eu apresentei a vocês. A segunda questão, ela apresenta uma reação do metano com o principal componente do gás natural, que está sendo representada pela equação que eu estou mostrando para vocês aí, certo? Então, eu peço para que vocês me falem se essa reação ela é considerada exotérmica ou endotérmica, pelo que eu já expliquei a vocês até agora, e representam esse tipo de reação, seja ela exotérmica ou endotérmica, através de um gráfico de entropia, como eu já mostrei para vocês. Então, qualquer dúvida nessas 2 questões, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar ajudando vocês no que precisarem, certo? Então, obrigada e até a próxima.